pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar sobre vetores. Na verdade, sobre listas, né? Já que a gente está falando de Python. Eu vou deixar para explicar a diferença naquilo que convencionou-se chamar de vetores, né? Ou arranjos, e daquilo que é listas em outro momento. Eu até vou comentar um pouquinho no vídeo, só para não ficar algo muito solto, mas basicamente o tema desta aula, o tema desse vídeo, é listas em Python. Vamos lá! Vamos começar indo para os slides, né? E vamos falar da motivação, porque é importante explicar por que a gente vai aprender isso, né? E para motivar, para mostrar para vocês por que é tão importante aprender sobre listas, nós vamos considerar esse exemplinho aqui. Vamos ler juntos. Crie um programa que lê 3 notas e, em seguida, imprime quantas notas são maiores que a média. Exercício fácil, sem nenhum desafio. Basicamente, nós vamos ler 3 notas, né? Calcular a média e depois, para cada nota, verificar se ela está ou não acima da média, para contar quantas que ultrapassam a média. É isso. Olha aí o código, vamos olhar. Então está aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3. Nós fazemos a leitura dos dados de entrada, né? Calculamos a média aqui nessa linha, não tem segredo, somar as notas e dividir por 3. Criamos um contador que é inicializado em 0, e aí para cada nota que é maior do que a média, a gente vai lá e incrementa o contador em uma unidade. Finalmente, lá no final, a gente imprime o número de notas maiores que a média. Né? Fácil. Aí vocês vão falar, mas Túlio, que motivação que é essa? Calma, gente. Vamos ver uma segunda versão desse exercício. Olha aí. Crie um programa que lê 10 notas. Mesma coisa, mas agora ao invés de 3 são 10 notas. Tá? Vamos ver o código? Ele é tão feito horroroso que eu vou ter que fazer scroll aqui no slide. Não coube no slide. Então eu vou descer aqui para vocês verem. Ó. Vamos lá, vamos descer aqui no slide. Tá aí, ó. Estou lendo as 10 notas, criei uma variável para cada nota. Calculei a média. Para cada nota eu verifiquei né, se ela ultrapassa ou não a média. E finalmente imprimi quantas notas são maiores que a média. A solução acima é minimamente razoável? A resposta é não, mas é um não assim, em negrito e colorido, tá? Não mesmo, isso aqui é horrível. Como que a gente resolve isso? Bom, nós vamos usar listas, você já sabe, né? Mas eu quero que vocês imaginem agora esse exercício, ao invés de 10 a gente colocasse 100 notas. E aí? Estão começando a enxergar que a coisa fica complicada, né? Tem um cenário que é ainda pior, que é quando nós temos N notas. Quem que é N? É uma incógnita. O usuário é que vai digitar. Eu vou perguntar para o usuário, quantas notas você quer digitar? E aí, como é que eu vou fazer? Porque eu preciso ler todas as notas para calcular a média e depois preciso percorrer todas as notas para ver quantas são maiores do que a média. Não é isso? Como resolver isso? E agora, o que a gente faz? Ora, nós vamos usar listas, né? Que eu vou carinhosamente chamar de vetores. Embora, destaco, listas em Python são diferentes daqueles vetores, arranjos que nós costumamos ver em linguagens como C, C++, Java, etc. Né? Tem algumas diferenças aí conceituais que não são assim, importantes nesse momento. A gente está aprendendo como utilizar né, uma coleção, então nesse caso aqui a gente não precisa se preocupar tanto, mas depois eu vou gravar um vídeo para explicar essas diferenças, porque quem quiser programar, e principalmente quem já aprendeu a programar em outra linguagem, vai entender bem quais são as diferenças, é importante saber, tá? Como é que fica o código? Olha que coisa linda, né? Agora sim, nós temos aí né, menos de 6 linhas de código, porque a linha 2 está em branco, e aqui nós resolvemos o problema, olha lá. Primeiro eu vou perguntar para o usuário qual é o valor de N, quantas notas que ele quer digitar. Depois, na linha 3, nós vamos criar uma lista vazia. Criar uma lista vazia em Python é isso daqui, ó. Não tem segredo não, é bem fácil, né? Depois a gente conversa mais sobre isso. Vou só mostrar a solução, depois a gente discute por que é assim, como, o que isso está fazendo, o que acontece, né? Mas basicamente, ó, na linha 4 eu criei um laço de repetição usando for, que vai de 0 até n-1, né? E aí li todas essas notas, esse laço vai se repetir n vezes, né? De 0 até n-1 tem n elementos. E aí eu vou adicionar, usar a função append, né, que adiciona o elemento na lista notas. Olha que maravilha, né? Daqui a pouco a gente volta a falar desse código. Antes, no entanto, eu vou fazer uma breve discussão, não quero entrar em detalhes para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu preciso falar que arranjos, como muitos já aprenderam em outras linguagens, são diferentes de listas. Tá? Isso aqui eu acho que é fundamental dizer que são diferentes. Né? Então, um arranjo ou um array, né, como a gente vê lá em C, em Java, é o quê? É uma variável composta
homogênea unidimensional, tá? Composta porque tem, enfim, é composta por vários itens. Homogênea porque é toda do mesmo tipo. Unidimensional porque tem só uma dimensão, tá certo? Essa variável composta ela é formada por quê? Por uma sequência de valores, todos do mesmo tipo, né? Então, estou repetindo com palavras mais palatáveis, digamos assim, mais comuns no nosso dicionário, né? Quando eu falo de um arranjo, esses elementos eles são alocados de forma sequencial na memória, né? E a esses elementos são atribuídos, né, todos eles, né, todos eles são atribuídos um único identificador. Ou seja, eu acesso todos esses elementos usando um único nome, um identificador, né, vai ser uma variável com o mesmo nome. Tá? Isso é um arranjo ou um array, né, que a gente usa essa palavra array direto. Então é bom vocês irem já se acostumando. Né? Nesse curso, que é em Python, nós vamos usar listas, tá? Não confundir com lista encadeada. Tem nada a ver aqui no nosso conceito, no nosso contexto, tá? Só que tem algumas diferenças relevantes entre listas e arranjos que eu vou destacar só para ficar claro, para ser totalmente correto, né? Então vamos lá. Listas em Python. Então, neste curso, nós vamos carinhosamente chamar as listas de vetores, embora isso seja algo, como eu diria, controverso, né? Já que listas em Python não necessariamente têm o mesmo funcionamento que a gente chama de vetor lá em outras linguagens, tá? Mas tudo bem. É importante destacar que o quê? Que há algumas diferenças entre as listas de Python e o que normalmente é relacionado com a palavra vetor, que é o tal do arranjo, né? Então vamos falar o que é uma lista em Python. Lista em Python é o quê? Eu posso ler como uma variável composta unidimensional. Sumiu a palavra homogênea, né? Você fala, mas Túlio, por que não é homogênea? Na verdade, eu posso ter vários tipos de uma lista, né? Mas nós vamos, a princípio, trabalhar apenas com listas em que todos os elementos vão ter do mesmo tipo, a princípio, né? Nesse momento, tá? Mas, na prática, pode ser visto como uma variável composta unidimensional, não necessariamente homogênea, né? Por quê? Porque pode ser formado por uma sequência de valores de diferentes tipos, isso não ocorre num arranjo, né? E os elementos, eles não necessariamente vão estar alocados sequencialmente na memória. Depois eu explico isso aqui com calma, tá? Mas é importante que vocês saibam que tem essas diferenças. Vamos voltar rapidinho para a aula, né, o que interessa, que o que faz toda a diferença para nós é que listas, assim como vetores, podem ser acessados por um único identificador. Tá? Qual que é a ideia? Nós vamos ter um identificador, que é o nome da variável, que vai nos permitir acessar vários valores. Né? Como é que nós vamos saber qual valor que eu estou acessando? Utilizando índices. Então esse vetor, essa lista, pode ser visto, né, desta forma aqui. Olha. Tem uma variável, né, o nome da variável que é o identificador, e nós temos um arranjo, né, ou no caso aqui, nós temos uma lista, né, que tem várias posições de 0 até n-1. Então o primeiro índice, isso é muito importante destacar. Desculpa, gente, não é Covid não. Eu espero. O primeiro índice, isso é importante destacar, é sempre o número 0, tá? Então, os índices de um vetor vão de 0 até n-1, tá? Isso vai para vetor lista. Eu vou começar a falar só vetor agora para não ficar confuso, mas aí vocês sabem que eu estou falando de lista em Python, tá? Então, esse vetor vai ter o primeiro índice 0, o último índice n-1. Então, por exemplo, esse que vocês estão vendo aqui em cima vai de 0 até 7. Tem 8 elementos lá dentro, tá bom? Onde o 8, claro, é o tamanho da lista. Então vai de 0 até 8 menos 1, que é igual a 7. Isso é uma boa notícia. Por quê? Lembrem da função range que nós estamos usando com frequência para implementar uma série de exercícios, né? No laço de repetição for, né? A gente utiliza o range para criar sequência para a gente, não é isso? Pois é, vocês notaram que por padrão, né, os índices são criados no intervalo de 0 até n-1. Então se eu chamar a função range e colocar lá dentro o valor 8, né, passar 8 como parâmetro, eu estou criando o quê? Uma sequência que vai de 0 até 7. Olha, isso está em perfeito acordo com a forma como nós usamos aqui as listas, tá? Então tá aí uma boa notícia, né? O código fica mais fácil de ler. Quais são os benefícios de usar listas vetores, né? Primeiro, ajudam a manter uma coleção de dados, tá? Segundo, permitem manter as informações organizadas. Isso aqui é muito interessante, né? E realmente facilita demais o trabalho de implementação, como vocês viram naquele exemplo com 10 notas, né? Eu poderia colocar todas essas notas numa lista,
Muito fácil, uma única variável, todo o código fica simplificado. Tá? As listas permitem, é claro, fazer operações com o volume de dados que na lista está inserido. Né? E por fim, se antes nós precisávamos de n variáveis para guardar n valores, agora em uma única variável nós podemos armazenar aí n valores. Essa coisa de única variável não soa tão bonito, mas a prática é isso. Né? Nós vamos ter uma única variável e através de índices nós vamos acessar vários valores, né, a partir dessa variável. Ok? Bacana! Nós temos agora uma leve noção do que é uma lista e do que é um vetor. É claro que a gente não sabe ainda usar. De novo, eu vou falar vetor agora, que significando lista, para esse vídeo não ficar confuso. Vocês me desculpem ficar indo e voltando, mas vamos lá. Como é que eu uso uma lista? Aqui está um exemplo de inicialização de lista. Isso aqui é legal porque em Python a sintaxe é absurdamente simples. Ela é muito clara, muito fácil de ler. Olha só. Para inicializar uma lista, nós vamos usar essa notação aqui, ou seja, abrir e fechar, né, esses colchetes. Então, como é que eu faço para criar uma lista vazia? É uma variável que vai receber esse colchete que abre e fecha. Simples assim. Tá? Se eu quiser, eu posso criar uma lista já com valores lá dentro. Por exemplo, aqui nós temos uma lista que tem lá dentro os valores Túlio, uma string, né, vírgula para separar, e o valor Reinaldo, ou seja, dois valores, Túlio e Reinaldo. Então, essa lista daqui, olha, que sempre começa, né, com abrindo colchete e termina com fechando colchete, tem dois valores, Túlio e Reinaldo. Qual que é o tamanho da lista? 2. A posição 0 tem o valor Túlio, na posição 1 tem o valor Reinaldo. Perfeito? Eu posso já inicializar uma lista se eu quiser. Isso nem sempre é muito útil, mas é bom saber que tem esse recurso. Quando eu falo que nem sempre é muito útil, é porque vocês não vão usar com tanta frequência. Mas que é útil, sempre. Né? Sempre que a gente usa é porque é útil. Como é que eu faço para manipular uma lista? Para acessar ou modificar o que está dentro da lista, a gente utiliza a seguinte sintaxe, olha só. Aqui na linha 1, eu estou criando uma lista de nome V, então V vai ser o nome da variável, e essa lista tem o que lá dentro? Os números 1, 2, 3, 4 e 5. Então notem que é uma lista de tamanho 5, tá? Tem 5 elementos, né? Este daqui é o elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. Né? Então na posição 0 eu tenho o valor 1. Na posição 4 eu tenho o valor 5. Perceberam? Como é que eu faço para imprimir o elemento que está na posição 2? Simples. Nós vamos colocar aqui, olha, o nome da variável, abrir colchetes, a posição e depois fechar colchetes. Simples assim. Pergunta, o que vai imprimir V na posição 2? Ora, vamos olhar para o vetor? Posição 0, posição 1, posição 2. Ou seja, vai imprimir que elemento na posição 2 é 3. Não é verdade? Como é que eu faço para alterar um elemento numa posição? Muito simples. Eu posso usar o operador de atribuição. Ou seja, eu posso pegar o V e na posição 2, ou seja, V, usando o colchete aqui para indicar que é a posição 2, recebe o valor 100. Agora eu alterei a minha lista. A partir desse momento, esse 3 aqui virou 100. Percebe? Porque eu executei essa linha de código. Então agora se eu imprimir o novo elemento na posição 2, vai ser quem? Vai ser, claro, 100. Não é isso? Finalmente, eu posso imprimir todo o vetor de uma forma muito fácil. Python facilita muito a nossa vida. Então, se eu fizer isso aqui, vetor imprimir o V, a variável V, em Python, automaticamente isso vai resultar na impressão do vetor como um todo. Né? Facilita demais debugar, imprimir resultados, etc. Tá bom? Então, é assim que a gente acessa e modifica elementos de uma lista. Claro que para acessar o elemento ele tem que existir. Então, é muito importante que essa posição que eu passo aqui, né, por exemplo, a posição 2, seja uma posição válida. Né? Nesse exemplo aqui, olha, a lista V tem 5 elementos, ou seja, posição 0 até posição 4. Né? Posição 0, 1, 2, 3 e 4, todas elas são válidas. Se eu tentar acessar um elemento na posição 10, vai dar um erro. Por quê? Porque não existe, a lista só tem 5 elementos. Perceberam como funciona? Então, dica, execute o código acima fazendo alterações. Né? Pega no slide, eu estou deixando o slide disponível, olha para esse código, muda, brinca, para vocês entenderem como é que funciona essa lista no final das contas, tá bem? Erro comum, muito comum, alterar o elemento na posição 5 de um vetor que tem 5 posições. Por quê? Porque a primeira posição é 0, a última é n-1. Se tem 5 posições, a última posição é a posição 4. Então, se tem 5 elementos, a última posição é a 4, tá? Então, esse cara daqui, não existe.
não tem o elemento na posição 5, então não dá para fazer essa operação, tá bom? O código acima vai gerar um erro. Qual que é o problema do código acima? É que a posição 5 não existe, né? Se tem tamanho 5, vai do 0 até 4. Se tem tamanho 1000, vai de 0 até 999. Perceberam, né? Ok. Dica, roda isso aí. Abre o Tony, coloca esse código no Tony, executem porque essa é uma forma muito legal de vocês verem o erro que vai dar, até porque se você eventualmente cometer esse erro, você já vai reconhecer a mensagem de erro também, né? Isso vale a pena, é bom testar sempre. Manipulação de listas, mais um pouco. Tem duas funções que nós vamos usar com grande frequência quando a gente estiver manipulando uma lista, né? São elas a função append e a função pop. O que a função append faz? Adiciona um elemento no final da lista. Então, olha só. Aqui está a nossa lista, de novo, vai de 1 até 5, né? Tem 5 elementos, né? Da posição 0 até a posição 4. E aqui, olha, eu estou inserindo o elemento 6, estou inserindo o elemento 7. Ao executar essas duas linhas de código aqui, o que acontece? Nós aumentamos o tamanho dessa lista. Ela passou até agora 7 elementos. Tinham 5, agora tem 7. Né? Então, se eu imprimir o V, o que vai imprimir? Vai imprimir de 1 até 7. Se eu executar a função pop, o que o pop faz? O pop tira, remove o elemento que está no final da lista. Então, se eu fizer v.pop, né, aí o que vai acontecer? Eu vou tirar. Observe a sintaxe. Primeiro eu coloco o nome da variável. O nome da variável que representa a lista. Ponto e em seguida a função. Tá? Então, v.append. Abre parênteses, vai o quê? Adicionar um elemento em v. v.pop vai fazer o quê? Vai remover um elemento da lista v. Tá bom? Então tá aí, né? Duas funções extremamente úteis. E com tudo que eu mostrei para vocês até agora, já dá para fazer quase que chover, né? Comparado com as possibilidades que nós tínhamos antes desse vídeo, que nós temos agora, considerando esse conhecimento, nós conseguimos resolver aí questões bem mais complexas, né? Vamos lá. Outra função útil pra caramba. Essa aqui vocês vão usar com grande frequência. A função len, olha aqui em cima, que é uma abreviação de length, né? Que é tamanho, comprimento, digamos assim. Tá? Então essa função ela é utilizada para se descobrir o tamanho da lista, ou seja, o número de elementos que tem na lista. Então, por exemplo, aqui está a nossa lista de exemplo. De novo, se eu imprimir o tamanho dessa lista, que é aplicar a função len sobre v, né? Len abre parênteses e põe a lista lá dentro, o que vai imprimir? Que é 5, porque tem 5 elementos. Tá bom? Por que essa função é tão útil? Porque a gente vai usar ela sempre. Por quê? Porque olha aqui que legal. Vamos supor que eu quero imprimir posição a posição o que está dentro de uma lista. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir a lista na posição 0, depois na posição 1 e vou posição a posição até n-1, concorda? A função range cria uma sequência que vai de 0 até aquele valor que eu passei. Se eu passar o tamanho da minha lista, vai de 0 até o tamanho menos 1, concorda? Então olha só, esse range aqui que vocês estão vendo, opa, aqui, o que isso aqui vai fazer? Vai criar uma sequência que vai de 0 até 4. Por que até 4? Porque a lista tem tamanho 5. Por que isso é útil? Porque em cada iteração desse laço, I vai assumir um valor diferente. I vai começar com o valor 0, depois 1, depois 2, depois 3, finalmente 4. Não é isso? Ora, eu posso usar isso para imprimir elemento a elemento da lista. Olha só que legal. Elemento na posição I. Como é que eu faço para pegar esse elemento? É V, aí eu uso colchetes na posição I. V é o nome da variável, colchetes, posição lá dentro. Essa posição, claro, pode ser dada por uma variável. Nesse exemplo, eu vou imprimir primeiro quem está na posição 0, depois 1 até finalmente a posição 4, que é a última. Perceberam que legal? Então a função len é muito útil e nós vamos usar com frequência junto com o range, né, para poder iterar os elementos de uma lista, para poder, né, percorrer uma lista, digamos assim. Outro exemplo, tá? Esse aqui é um outro jeito, é uma outra forma de utilizar o for. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, isso aqui tudo é novidade, mas eu vou mostrar para vocês mesmo assim, embora não esteja... Isso aqui não faz parte você não tem que aprender isso, não faz parte da ementa, mas eu acho que é tão útil que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Essa é outra forma de percorrer uma lista, né? Então o que a gente está fazendo aqui? Olha lá. Aqui está a nossa lista mesmo de sempre. Estou imprimindo o tamanho da lista e olha o que eu escrevi aqui. Se a gente ler isso aqui em português, está dizendo o quê? Para cada elemento, não tem um cada, mas eu estou colocando, para cada elemento em V. Para elemento em V. For elemento in V. O que isso quer dizer? Que a variável elemento vai, a cada iteração, assumir um dos valores da lista.
Então, na primeira iteração vai pegar o primeiro valor, na segunda o segundo e por aí vai. Ou melhor, o valor na posição 0, o valor na posição 1 e até o valor na posição 4 nesse exemplo aqui, porque a lista tem tamanho 5. Olha que legal, o código fica muito limpo. Então eu quero imprimir tudo que tem na lista. Olha, eu posso fazer o loop dessa forma para elemento em V. Note que o in V significa naquela lista, né? Antes a gente usava a função range, que vai criar uma sequência de 0 até o tamanho que a gente colocar ali, menos 1, né? Só que eu posso utilizar uma lista e criar uma repetição dessa forma. Então aqui vai para cada elemento em V, então em cada iteração do loop nós vamos pegar um elemento diferente. Vai começar com 1, na próxima iteração vai ser 2, na próxima vai ser 3, vai ser 4, vai ser 5 e assim sucessivamente, tá? Pergunta, precisamos disso? Não, mas deixa o código mais limpo, né? E por isso é útil, tá? Agora não é necessário, vocês conseguem implementar tudo usando, por exemplo, a função range e o tamanho da lista, tá? Só que, eventualmente, vocês vão querer usar isso aqui, eu imagino, para o código ficar mais clean, mais bonito, etc. Tá bom? A desvantagem dessa abordagem, porque tudo na vida tem uma desvantagem, né? É que a gente não sabe qual que é a posição de cada elemento. Eu só pego os valores dentro da lista, um a um, né? Vou iterando os valores, não vou pegando posição. Então, uma alternativa é usar a função enumerate, que também é uma alternativa legal. Também vou mostrar para vocês, embora não seja parte da emenda. É um outro jeito de percorrer um vetor, ou uma lista, né? Chamando de vetor de lista aqui. Olha só que bacana. Então, para cada par, isso aqui é um par, quando eu boto essa vírgula, tá? Para o quê? Posição, elemento, aí eu uso a função enumerate e passo a lista lá dentro. O que esse enumerate com a lista vai fazer? Vai criar pares do tipo 0 e o valor, 1 e o valor, ou seja, posição, valor. Então, i elemento vai ser o quê? I vai receber a posição, elemento vai receber o valor. Aí você vai perguntar, mas Túlio, qual que é a vantagem de fazer isso? Não tem uma vantagem. É uma questão estética de código, né? Talvez alguns vão dizer que fica mais claro. Você poderia iterar nas posições também, não tem problema nenhum, tá bom? Que é totalmente opcional. Mas eu queria mostrar para vocês como é que se usa a função enumerate, já que eventualmente vocês vão trabalhar com códigos de terceiros e vocês vão perceber que isso aqui aparece com alguma frequência, tá bom? É importante destacar que esses dois códigos aí vão ter equivalência, dá na mesma usar um ou usar o outro, né? O de cima eu estou usando a função enumerate, no de baixo eu estou o quê? Iterando nas posições. Qual que é a principal diferença? Aqui no de cima, elemento recebeu o elemento da vez, né? Eu posso usar elemento aqui dentro. Aqui embaixo não, eu peguei V na posição I, tá? Uma vez que aqui eu iterei para ir na sequência de 0 até tamanho de V menos 1. Beleza? Então tá aí as duas possibilidades que nós temos, né? Bom, com isso nós concluímos, né, esse vídeo em que eu queria mostrar algumas dicas de como manipular listas, etc, né? Daqui a pouquinho a gente continua no próximo vídeo em que eu vou apresentar algumas funções úteis e formas de implementar e depois, é claro, teremos aí o vídeo com exemplos e exercícios, né, que é quando a gente programa junto, codifica, que eu acho que vocês aprendem bastante, né? Eu, inclusive, erro algumas coisas de propósito, tal, para vocês verem algumas mensagens de erro, etc. Tá bom, gente? Bom, um forte abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!